Olha, gente, por aqui mais uma vez, direto do DG Studio com o Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio que com certeza vai dar o que falar e com certeza vai te inspirar também, vai fazer com que você seja encorajado a se posicionar nas áreas que Deus tem te plantado. A grande ideia do Carralcast é essa, né, Felipe? Exatamente. Que o nosso canal, o nosso podcast, na verdade, continue sendo um canal de bênção para a sua vida, através de histórias, né, Alan? Testemunhos que a gente tem ouvido bastante aqui. Sim. E aprendido, né? Demais. Com as pessoas. Na verdade, também visto aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, porque a nossa fé também é baseada nisso, né? Nas coisas acontecendo e a gente vai, né, desenvolvendo a nossa fé por meio dos testemunhos. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você clicar aqui, ó, tá vendo? Inscrever-se? Se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, o joinha. Tem um joinha aqui, ó, bem legal. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E essa é a ideia, ser um conteúdo relevante, né, Alan? Essa é a grande ideia. E ele sendo relevante, ele alcança muito mais pessoas. E também é uma forma de evangelizar. Então pega esse link aqui, ó, manda para o seu grupo de amigos, manda para o grupo da igreja, manda para todas as pessoas. Na verdade, o Carral é um podcast sobre influência cristã, mas ele também é uma forma de evangelizar. Então manda para aquele seu amigo que talvez ainda não aceitou a Jesus, mas ele, por meio desse conteúdo, tem a fé que ele vai ter um pouquinho mais de entendimento, né, acerca da nossa vida. Então, curta, comenta, compartilha. Nós estamos no Instagram, Carralcast, no TikTok também, Carralcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo, Spotify, né, Alan? Spotify, Amazon Music, no Apple Music também. Então, lugar é o que não falta para você acompanhar, né, Alan, o Carralcast. Com certeza. De algum modo, você tem a oportunidade de ser inspirado através das histórias que são partilhadas por aqui. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, até porque nós temos uma pessoa aqui que tem uma história de vida, uma trajetória, né, tem um testemunho e também é uma referência na área que Deus plantou ela para atuar, né? Então, a gente traz pessoas aqui que têm histórias para poder te inspirar aí, fazer com que você seja encorajado também para ser um instrumento na vida de alguém. Exatamente. Não é isso, Felipe? É isso. Sem mais delongas, ainda tem os nossos parceiros, exatamente, né? A gente precisa agradecer a galera que caminha com a gente. Verdade, né? Verdade. Vamos honrar quem tem honra, né? Exatamente. É isso aí. Então vamos falar aí do Espaço Ebenezer, espaço da nossa amiga Joyce Basto, uma profissional também referência na área de podologia aqui na Baixada Santista. Tenho acompanhado ela nas redes sociais e ela está sempre se atualizando, sempre se capacitando para entregar o melhor dela. Porque ela é uma daquelas que entendeu que servir com excelência glorifica a Deus. Exato. Servir com excelência aponta para Cristo. Talvez a gente não possa, nos nossos espaços de trabalho, falar abertamente do Evangelho, mas através da nossa excelência, do nosso serviço, a gente demonstra o amor de Deus para as pessoas. Então, vai aparecer aqui o contato da Joyce através do QR Code. Siga ela nas redes sociais, procura ela e fala que você conheceu através aqui do Carralcast. Eu tenho certeza que se o serviço já era bom, vai ficar melhor ainda. Então, quero aproveitar e mandar um grande abraço para a nossa parceira Joyce Basto, do Espaço Ebenezer, mas também nós temos outros parceiros, né, Felipe? Exatamente. Manda bala aí. Também está com a gente a Paloma Costa, fotografia. A Paloma, ela é fotógrafa de excelência. Ela fotografa desde você gestante até o nascimento do seu filho, faz o acompanhamento dos aniversários, né, Alan? Então a Paloma, ela atende em toda a Baixada Santista, também na Grande São Paulo. Tá aparecendo aqui, ó, o QR Code. Vai lá ver um pouquinho do trabalho dela, um pouquinho não, bastante, porque ela não para, né? Então acompanha aqui a Paloma Costa Fotografia. Fala, além da Joyce, do Espaço Ebenezer, com a Paloma também, se você falar que assistiu aqui no Carralcast, ela vai te dar uma atençãozinha especial, né? Aquele descontinho, né? Que abençoado, que só os nossos parceiros conseguem. É isso. Mas é isso, a Paloma Costa Fotografia. Lá no Instagram, tá? Desse jeito, Paloma Costa. Aliás, escaneia aqui o QR Code e você vai chegar no Instagram dela. E também está com a gente, não menos importante, né? Mas muito importante, né, Vitor? A Liza Beauty. A Liza é internacional. É internacional, né? A Liza é internacional. Não tem como não falar inglês com ela, né? Então, a Liza, ela é especialista em transformar o seu rosto em autoestima. A sua beleza, ela
consegue transformar para que você tenha a autoestima necessária para o seu dia a dia, para a sua vida, para você caminhar justamente no lugar onde Deus te colocou. A Lais, ela é especialista em nanofios, lash design, inclusive ela é a autoridade máxima aqui na Baixada Santista, né, Alan? Ela ministra cursos na área, ela entrega certificado, tem um kit lá super bacana que eu já vi que ela fornece para as alunas. Então, procura a Lais, a agenda dela, ó, não é fácil. Então, procura o quanto antes, porque ela, com certeza, vai te ajudar a ingressar na área da estética, né? Ela, que é uma área que está muito em alta ultimamente. Certeza. Então, a Lais, ela é especialista nessas áreas. Inclusive, está aparecendo aqui ó, também o QR Code dela. Então, procura a Liza Beauty. É isso aí. A Liza, como o Felipe falou, é mais uma que aprendeu que fazer com excelência, servir com excelência, atender com excelência, exatamente, glorifica a Deus, aponta para Cristo. E é isso que a gente tem aprendido e tem, de alguma forma, através do Carral, ensinado ou levado, né? Acho que seria muita pretensão falar ensinado, mas levar a você, através das histórias que estão aqui, para que você seja, então, inspirado e também faça o seu melhor aonde Deus tem te plantado. Não importa se seja na portaria do prédio, isso é o que menos importa. Se é no serviço público, independente da área, se é podólogo, se é fotógrafo, se é host, a gente tem se esforçado para te entregar o melhor. Se é corretora, se trabalha com sócio, com seguro, aliás... Ou com lavanderia também. Com lavanderia também, que é o próximo ponto aí que a gente vai falar, né, Felipe? Exatamente. Ó, também está com a gente, nos ajudando, na verdade, caminhando junto com a gente no Carrocast, a WeLave. A WeLave é um novo sistema de lavanderias que está chegando aqui na Baixada. Não é a lavanderia da qual você precisa ir lá, colocar sua roupa, esperar 1 hora, 2 horas, a sua roupa lavar, secar. Não é dessa forma. A WeLave, ela tem um atendimento personalizado, ela coleta e entrega na porta da sua residência. Então, com um preço justo, você vai ter sua roupa limpa, inclusive a minha, foi lavada pela WeLave, tá cheirosinha. Limpa, passada e prontinha para você usar. E você vai fazer aquilo que você mais gosta, né, Alan? Exatamente. Se você estiver trabalhando, você vai aproveitar seu tempo com a sua família e não vai precisar lavar roupa. Porque, Alan, às vezes não, na maioria dos casos, as pessoas não fazem o cálculo de quanto tempo gasta e de quanto de dinheiro gasta para lavar em casa. Não fazem. Né? Então, procura o WeLave, que eu tenho certeza que eles vão atender você da melhor maneira possível. E também, além da WeLave lavar suas roupas com excelência, eles têm uma forma de te ajudar, de repente você que está procurando uma renda extra, a ter essa renda extra sendo um parceiro da WeLave. Então, entra aqui no Instagram deles. A gente tem ó, já estou me apropriando da WeLave. É parceiro, né? Nosso, então. Exatamente. É a gente. A WeLave tem um sistema inovador, na verdade, para você também que quiser ter uma renda extra através do serviço de lavanderia. Então, a roupa suja, Alan, não se lava onde? Não se lava em casa. Nesse caso, né? A roupa suja, né? Mas o outro tipo de roupa suja você tem que lavar, tem que estar tudo alinhado, tudo muito bem entre você e sua mulher, ou você e seu marido. Mas roupa suja não se lava em casa. Procura o WeLave aqui, ó. Tá o Instagram deles passando aqui também, que vocês vão ser muito bem atendidos pela dona Carmen, pelo Manuel. Isso aí. Não é não? É isso aí, com certeza, não tenho dúvida. Caramba, falei bastante, então, hein? Nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né, que têm nos ajudado a Muito caminhar obrigado, aqui gente. E também partilhar, né, esse conteúdo aí para mais pessoas. Deus abençoe vocês. Mas agora, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta, porque daqui a pouquinho nós temos aqui uma convidada super especial. Exatamente. Então roda a vinheta aí. Voltamos por aqui no Carrocast, o podcast da Influência Cristã. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alan Nascimento e é uma alegria e um prazer poder estar aqui mais uma vez compartilhando histórias relevantes, histórias que inspiram e transformam vidas. Assim como a minha é inspirada todas as vezes que estamos aqui, eu tenho certeza e convicção de que a sua também é inspirada aí do outro lado da tela. E mais uma vez agora na parte 2. Deu certo, Felipe? A galera comentou, escreveu parte 2. Deu certo, teve comentários aqui. E aí eu quero falar para você, antes de você continuar acompanhando aqui o nosso programa, com a nossa convidada, que você já assistiu a parte 1, mas se você não assistiu, vai aqui no link
Tá aparecendo em algum lugar da tela aqui, parte 1 da nossa conversa inspiradora com a Miriam Bernardes, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração por meio do testemunho de vida dela. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, curta, comenta, compartilhe, envia para o seu amigo e vamos para a parte 2, né, Alan? É isso aí, parte 2, porque a conversa na parte 1 foi muito abençoada, tremenda, assim, inspiradora, e nós falamos que era necessário ouvir a parte 2, porque houve um momento ali, nós deixamos até uma pergunta, né, Felipe, aí no ar, para nossa convidada, a Miriam. Mais uma vez, Miriam, seja bem-vinda aqui no Carrocast. Obrigada. E a partilha na parte 1, assim, foi maravilhosa, tremenda, uma história, assim, muito abençoada. Até falamos de um livro aqui, né? Exatamente. Olha aí. De um livro aí, dica, né? Ficou a dica aí, ó. Pega a chave, como dizem por aí, né? Mas ficou uma pergunta aqui no ar para você responder agora nessa parte 2, que era mais ou menos assim, né, Felipe? Vai, Felipe, manda aí. Felipe tá mais fresco Na do verdade, que eu, né? a gente quer saber também, para as pessoas se inspirarem, através da sua carreira profissional, como é que você ingressou na área, né, que você atua hoje, como é que você começou trabalhando numa empresa, como é que foi essa descoberta, digamos assim? Perfeito. Na verdade, o processo todo que eu vivi de superação, do luto, de milagres, de cura, enquanto eu estava vivendo tudo isso, eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje, mas eu era funcionária de uma administradora muito grande, então eu já trabalhava com o produto, né, que é o produto consórcio. Sim. Eu continuei trabalhando e trabalhando muito, né, nesse meu período de luto. Me peguei mesmo ali com o trabalho, né? E eu sabia que, como eu já conhecia a ferramenta, porque eu trabalhava com isso, eu vendia sonhos, né? Sim. Então, ajudava pessoas desde lá atrás, isso já tem o quê? 15 anos. Ajudava pessoas a sonhar e saber que é possível conquistar se a gente se planejar, né? Então, eu já vendia planejamento ali. E eu sabia que se eu parasse, os meus sonhos iam também se perder no meio do caminho. Sim. E eu, como eu falei, eu mesmo na minha perda, né? Eu continuei morando na mesma casa, porque eu tinha um projeto já desenhado. Aquilo que eu desenho para os meus clientes até hoje, aquilo que a gente direciona é porque eu realmente vivi. Sim. Eu vivi na pele, eu vivi para mim, eu colhi os frutos desse planejamento, dessa programação. Então, eu apliquei ali mesmo, sabe? Então, eu sabia que eu tinha que aguardar um pouco e não sair daquilo que eu programei para conseguir conquistar. Eu tinha um plano de comprar um imóvel em Santos. Eu morava em São Vicente, né? Então, eu queria vir para Santos. Eu falei, bom, já tinha meu planejamento contratado, já tinha ali todo o desenho da estratégia e eu não podia errar com aquilo. Então, continuei participando ali das assembleias todos os meses, esperei a minha contemplação chegar para que eu pudesse virar isso. Aqui eu estou falando do produto para mim, do que eu desenhei para mim. Seu case foi um case de sucesso, né? Primeiro para mim, depois, né? Sim. Então, assim, continuei vendendo para os meus... É o que nós chamamos no mercado de ser produto do produto. Então, assim, continuei vendendo, gente, o produto para os meus clientes, mas, assim, eu vivia na prática. Isso muda o jogo, porque assim, como você vende alguma coisa que você nem testou, que você não conhece, que você não acredita, então não, eu acredito, eu vivi e eu colho os frutos disso até hoje. Te dá autoridade, né? Exato. Então eu sabia que se eu tomasse uma decisão errada ali, como conselhos que eu recebi na época para sair do lugar, da casa onde eu morava por conta de lembranças, eu ia atrasar muito mais o meu plano. Sim. Então, Deus também me deu sabedoria ali de perseverar, aguentar, né? No momento certo, a minha carta foi contemplada e a gente conseguiu ali comprar um imóvel em Santos, o primeiro imóvel de Santos, né? Então, já começava a viver aquilo na pele. E aí, nesse momento, quando eu consegui mudar da casa que eu morava para o novo lar que eu construí, foi nesse momento que aí o Senhor me mostra, né? Viramos a página. Um novo momento. Foi. Então, nesse meio tempo, enquanto eu esperava, o Senhor me tratava e preparava tudo para mim. Então, celebrar essa conquista, comprei um apartamento do jeito que eu queria.
eu não levei nada, eu só levei a minha roupa, porque eu falava que quando eu mudasse eu não levaria nada, eu compraria tudo novo, tudo, e foi tudo novo mesmo. Eu saí só com a sacola de roupa mesmo, para um cantinho novo, que foi a minha cara, que eu decorei, eu chamei arquiteto, eu degustei ali aquela preparação, sabe? Eu pude viver com uma ferramenta que eu acredito bastante que me possibilitou. Né? Então, no meio de todo esse processo, as coisas foram ficando mais palpáveis para mim, e ali eu pude também provar, né? Para as pessoas, olha, caramba, ela é a principal, o principal exemplo daquilo que ela vende, porque foi para mim mesmo, sabe? E quantas histórias dos meus clientes nesse meio tempo a gente conseguiu entregar. Casas e carros aí. Exato. Miriam, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta dentro disso que você está falando. Nessa virada, você degustando a tua conquista e sendo o próprio case, né, para os seus clientes e futuros clientes, acredito que, como você tinha acabado de passar por esse processo de virada de vida, né, a sua convicção por conta dos milagres que você tinha acabado de viver e passar, tornou você também uma profissional com mais convicção por conta da sua própria conquista, por conta desse contexto que você tinha acabado de viver. Então, agora, aquelas pessoas que chegavam até você com sonhos grandiosos, que muitas vezes nem a pessoa mesmo acredita. Ela procura alguém, mas ela vai até desacreditando, e agora você se torna uma agente, não que você não fosse já, mas agora com muito mais propriedade. Isso. Chegaram pessoas assim até você que foram te procurar, mas você percebeu que elas nem ela acreditavam. De repente até para validar, né? Para validar, E acontece, viu? Vou te até dizer hoje. que acontece até hoje. As pessoas às vezes precisam de alguém que pegue na mão mesmo e conduza. Isso. A gente faz isso até hoje. Legal. Então, é isso aí que se conecta com o Carral. A ideia do Carral é você ser essa pessoa relevante, né, com todo esse contexto de história de vida, de fé, de testemunho, de milagre, de virada, de uma autorrealização que era o teu sonho de vir para Santos conquistar o seu bem, e agora, através de tudo isso, você ser essa agente para poder ajudar a pessoa a alcançar um grande objetivo. Isso faz muito sentido. É isso. E aí, trabalhando com esse produto, já com toda a base que eu carregava, né, eu sabia que eu não podia errar. Uma escolha errada minha relacionada ao dinheiro poderia acabar com a minha vida e com o futuro da minha filha. Então, trabalhar com um produto que eu trabalhava me trouxe também base de planejamento financeiro. Então, organização financeira hoje faz a base da minha empresa, a base do meu trabalho. Eu ensino organização financeira para os meus clientes. Eu não vendo um produto. Porque vender produto, todo mundo pode vender. Mas dentro do que eu vivi, de toda a história que eu carrego, eu entendo que eu preciso. Independente se o cliente vai comprar agora ou não, isso para mim não importa. O que eu preciso saber é que realmente, num bate-papo, numa conversa com você, eu consegui elevar sua consciência e trazer para você pontos importantes que estão cegos. E a partir daquela conversa que o cliente tem comigo, a gente ajusta a rota. E ele começa ali a desenhar um futuro também. Então, algo que Deus me fez aprender. Eu sabia que uma decisão errada poderia impactar meu futuro, então aprendi na raça me organizar financeiramente. E olha só, um produto que eu já vendia, ele veio como um plus, porque aí não é mais só um produto que eu vendo, agora existe uma consultoria financeira sobre organização, então existe camadas sobre camadas. Né? Então, hoje eu já consigo agregar muito mais valor no atendimento por conta de toda a história que eu carreguei, experiência que eu adquiri. Fala aí, não, eu ia comentar que tem algo além ainda disso, né? Porque você, de maneira completa, é uma agente de boas notícias. Amém! Né? É isso. Você ia comentar isso, né, Alan? Que eu te conheço. Você tem nas mãos as ferramentas para gerar essa boa notícia na vida dos seus clientes, enfim, das pessoas que você ajuda, não só de por exemplo,
o seu planejamento foi um sucesso, está um sucesso, você conquistou aquilo que você queria, mas também de levar a Cristo para as pessoas, levar Jesus para as pessoas, por meio da sua atitude, né, da sua conduta, daquilo que você proporciona, né? Da transparência, excelência, né? A excelência no atendimento, Sim. o se importar com o outro, né? De fato, sentir a dor do outro também, porque dentro desse processo até do planejamento aí para financeiro, para a realização de um sonho, para a aquisição de um bem, as pessoas passam por dores. Sim. Né? Às vezes a pessoa faz um planejamento. E dúvidas também no meio do caminho. E aí, ao longo desse período aí do processo de planejamento, as pessoas têm os seus dilemas de vida. E aí, a gente, no caso você, nesse lugar que Deus te colocou, né, para ser luz e trazer clareza na vida das pessoas, é esse agente de Deus, né, para iluminar os caminhos, iluminar a mente das pessoas para que elas continuem avançando. E me diga uma coisa, qual é a sensação de dar as boas notícias, como o Felipe falou, de pegar o telefone ou chamar a pessoa lá no teu escritório e falar, ó, contemplou, tá dando certo, falta pouco, como que é isso? É maravilhoso, porque a gente, na verdade, sonha junto com o nosso cliente, desde o momento que a gente está desenhando o projeto dele, desde a contratação. A gente, quando passa por uma oferta de lance, a gente vê que o lance é contemplado, ou mesmo que não seja um lance contemplado, um cliente que venha para uma carta contemplada, é uma realização de sonho também. Sim. E os clientes também que hoje eu atendo, que não conseguem a carta contemplada e nem se planejar, que precisam ir por algum motivo para o financiamento, a gente também faz, mas ele fica lá na última opção por ser mais caro, esse cliente também está celebrando uma conquista. Ele também está comprando um imóvel, ele também está comprando ali um automóvel. Então, a gente celebra e vibra junto. A gente costuma dizer lá no escritório que a gente vai até o cartório. Então, a gente celebra, vibra junto, Sim. porque a conquista daquele cliente também é minha conquista. Sem dúvida. De verdade, a gente sente tudo isso junto, sabe? A gente faz parte desse processo. E conduzir isso da melhor forma traz muita satisfação para nós. Então, Sim. hoje, eu comecei lá atrás sozinha, como funcionária, no meio do caminho as coisas foram acontecendo, fui sentindo a necessidade de expandir, porque não dava para vender só um produto de uma administradora, eu atendia clientes que precisavam de outras coisas e eu tinha que repassar, eu falei, não, eu preciso disso aqui, o meu cliente tem que estar comigo e eu tenho que ser a pessoa que consegue entregar para ele o que ele precisa. Hoje, dentro da minha empresa, eu consigo. O cliente que senta ali comigo para uma reunião, para uma sessão estratégica, a gente consegue alinhar todas as coisas. Quando ele compra Sim. a casa dele, a gente tem o seguro da casa para também proteger. Compra o carro, tem o seguro do carro. Então, a gente consegue ali atender... É um ecossistema. A gente consegue atender em todas as esferas. E quando eu entendi isso, e aí veio a ideia da empresa e esse leque de opções, e aí começou a vir o consórcio como uma outra forma também, o consórcio como alavancagem financeira, alavancagem Sim. patrimonial. Isso em 2017 já acontecia. Só não era tão divulgado como é hoje. Hoje, a gente tem players no mercado que trazem esse produto aí de uma forma muito expansiva e trouxe muita informação, graças a Deus, né? Porque Sim. o produto consórcio, ele tinha ali uma má fama, Exato. Não por ser um produto ruim, porque ele nunca foi. O que acontece é que existem profissionais ruins. Chegou no ponto que eu queria que chegasse. É isso. Esse ponto era a minha próxima pergunta. Como em todas as áreas, em todos os mercados, existem profissionais bons, éticos, como também o contrário é verdade. Sim. Dentro desse mercado, são quantos anos mesmo? 15 anos. 15 anos não são poucos anos, são muitos anos, né, Felipe? Sim. Uma jornada aí interessante. Provavelmente você já foi exposta a outros profissionais, exposta no sentido assim, de conhecer Sim. outros profissionais, são muitos, né? Eu não sei como que é esse mercado a nível Brasil, mas eu tenho certeza que é grande. É gigante. Gigante, né? Acho que grande foi pouco, né? Que eu falei, né? Gigantesco. E a minha pergunta dentro desse ponto que você estava começando a falar é como manter a fé, os valores, os princípios que carregamos dentro de nós, dentro de um mercado que provavelmente é muito competitivo, né? E aí dentro dessa competição muitas vezes existem
a desonestidade por parte dos maus profissionais para ganhar mercado, enfim. Como lidar com essas situações e manter a fé? Não perder o testemunho. Como fazer isso? O que acontece? A gente primeiro, nós somos testemunhas de Cristo, então a gente tem que fazer valer aquilo que a gente carrega. Sim. Né? Então, nós carregamos verdade, então a verdade tem que estar em nós. E quando a gente pega ali um cliente que sofreu, que foi enganado, porque tem, gente, é o que mais tem. Então não é o produto que é ruim, é alguém que queria de repente só ganhar uma comissão, Sim. quer vender de qualquer jeito, o produto é bom, mas ele não pode ser vendido de qualquer jeito. Tem que entender o perfil e cada administradora atende uma necessidade. Sim. Não é uma administradora que consegue entregar tudo para um cliente. Depende muito do plano, estratégia, necessidade, o que ele quer fazer. Então, quando você pega um profissional que não está nem aí para você, que ele só quer vender porque ele quer colocar comissão no bolso, e depois que ele comprar, que o cliente comprar, esse profissional vai sumir, porque acontece muito, Sim. ele não vai ficar muito tempo no mercado, mas ele mancha o mercado. Esse é o problema. E o que acontece com esse cliente que fica aí frustrado? Alguns desistem de vez e falam mal do produto, mas falam porque realmente para eles não funcionou, porque não teve acompanhamento, não teve ajuda e auxílio, e é um produto complexo. Sim. Não dá para dizer, é super fácil entender. Não é tão fácil entender, você precisa estar ali todo dia e estudar realmente o produto para você saber todos os pormenores. É para todo mundo, mas não de qualquer jeito. Sim. Consórcio é para todo mundo, mas não de qualquer jeito. Antes, a gente tem que fazer uma anamnese aí, que eu digo, né? Sim. Porque às vezes não é para o cliente naquele momento. Sim. Aquele momento o consórcio não vai atender a necessidade dele. Aí ele foi empurrado com uma promessa de contemplação. O que vai acontecer? Frustrar. E quantos... uns casos. Pode trazer para mim que a gente ajuda. E aí o que acontece? Hoje eu atendo pessoas que foram frustrados com o atendimento aí de qualquer jeito, o vendedor sumiu e a gente está trazendo de volta ali soluções, trazendo soluções para aquele crédito que foi contratado de qualquer jeito, para poder aquele planejamento seguir. Sim. Então, atendo muita gente que foi atendida por outras pessoas hoje para a gente poder reajustar ali a rota. Sim. E esse mercado, como cresceu nos últimos anos, né? Aí aparece todo tipo de caso, né? Tem. Todo tipo de situação. Tem. E o que a gente mais vê também é especialista em consórcio. Tá 2 meses. Especialista em consórcio. Para que você não é. Não é especialista ainda. Para você ser especialista em alguma coisa, você precisa ir de uma jornada. Então, você pode ser um consultor em consórcio. Sim. Especialista faz vai mais exigir... sentido, né? Precisa de horas de voo, né? É isso. Então, assim... KMs de rodagem. Hoje eu tenho pessoas abaixo de mim, graças a Deus a gente conseguiu contratar pessoas, construir time. Estou contratando mais gente. Olha aí. E aí a gente sempre orienta, não é especialista ainda. Consultor. Especialista você precisa ter história. Sim. Né? Não pode ser de qualquer jeito. Claro. E a gente ouve muito isso. Sim. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. A pessoa se lança num mercado novo e na build dela já está especialista. Exatamente. Tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. E às vezes por essas e outras que acontecem algumas histórias, né, que acabam manchando o mercado, né? De pessoas que querem se posicionar rapidamente numa posição que elas ainda não são. E tem que ter, gente, humildade. Sim, eu tem todo o processo. Assim, eu acho tão bonito quando chega e fala assim, olha, eu estou começando agora, mas eu tenho alguém que me ajude. Isso. Acabou. É valioso, né? Não estou aqui sozinha, não estou te atendendo sozinha. Eu tenho uma empresa por trás que me dá todo o respaldo e dentro do seu planejamento, do seu projeto, a gente vai cuidar de tudo para você. Sim. Então, como a gente passa isso para o cliente é o que realmente importa. Isso, e faz muita diferença também, né? Faz muita diferença, porque esse cliente ouvindo uma verdade poderosa como essa, né, você consegue atrair e ganhar a confiança desse cliente até para poder desenvolver o trabalho que é proposto, né? Sim. Você sabe que o que mais a gente ouve todos os dias e o que mais a gente recebe todos os dias é cliente com pressa. E o consórcio não é para quem tem pressa. Consórcio é para quem quer pagar... Não é nem a paciência, viu? A paciência também faz parte do processo. Mas é para quem quer pagar menos. Sim. Então, perceba que é totalmente diferente ter pressa e entender o custo do dinheiro e querer pagar menos. Então,
é importante a gente, no atendimento, entender a real pressa do cliente, porque às vezes ele acha que ele tem pressa, ele não tem. Quantos e quantos clientes a gente consegue livrar de um financiamento, de uma dívida de 35 anos, porque a gente conseguiu ouvir ele? E trazer números e trazer ali a consciência de saber que, caramba, ainda que eu pague aluguel por um período, por 5 anos, enquanto eu contrato um consórcio e aguardo contemplar, ainda fica mais barato que se eu for direto para um financiamento. Então, peraí, eu não tenho a urgência que eu achava que eu tinha. Sim. Pagar o aluguel hoje, por alguns anos, vai ser mais barato do que você ir direto para o financiamento. Não é doido isso? Sim, Mas sim. quando você faz conta, é isso que acontece. E é por isso que precisa de alguém que é especialista, exato. estrategista, Especialista de poder, verdade. para poder trazer clareza, porque senão a pessoa se perde nesse processo que não é simples Exatamente. de entender, não. E Mas aí é precisa só dessas pessoas, um né? gancho importante, porque tem gente também que às vezes ele não consegue, por isso que é importante a gente atuar de forma consultiva. A pessoa que vem querendo, que realmente tem uma urgência, porque ele não consegue colocar no orçamento o consórcio mais o aluguel, aí não tem jeito. A gente tem que ser verdadeiro. Sim. Olha, o consórcio agora não vai te atender. O que você vai fazer? Então, se a necessidade é real de sair desse aluguel para um imóvel seu através de um financiamento, tudo bem. Mas a gente precisa traçar um plano aqui para você não ficar preso a esse financiamento. Então, dentro de 5, 6 anos, você vai precisar quitar esse financiamento, senão você vai ter um problema lá na frente. Sim. Então, saber dizer não para um produto que a gente acredita muito é importante. Porque a gente tem compromisso com a verdade. Sim. Quantos e quantos clientes eu declinei venda? Porque eu sabia que a expectativa dele não seria atingida. Não era real. Porque tem pressa, tem urgência, está agoniado. Então, não adianta vender consórcio quando a pessoa está assim. Sim. Não Até porque não vai adianta. conseguir entregar porque não está dentro de uma realidade, né? Então, assim, a gente realmente só vende se realmente for algo que vai atender a realidade daquele cliente naquele momento. Eu ia até entrar nesse ponto, porque eu confesso que eu era uma das pessoas que tinha preconceito com consórcio especificamente. Já tive uma experiência positiva relacionada ao consórcio, mas não falando somente do consórcio, como você até comentou, que tem um leque, né, de produtos e de oportunidades, mas às vezes as pessoas, talvez, eu não estou falando que a pessoa é má profissional ou não, mas ela só visa o lucro, né? Só visa, obviamente, a gente sabe que nós precisamos comer, né, ter moradia, nós trabalhamos também por conta de ser remunerado e tudo, mas você faz uma análise completa ali da situação do cliente, às vezes até trabalhando como uma psicóloga, né, Alan? Para entender e para dizer, não, aqui é um caminho, esse aqui não é. Talvez para você não faça sentido, mas tem uma análise, né, do cenário do cliente. E olha que engraçado, tem cliente que a gente declina, ele não compra o consórcio, ou às vezes ele não compra nada, nem financia e tá tudo bem, mas ele fica ali, ele entendeu pelo menos que ele vai precisar guardar um dinheiro, se organizar, arrumar algumas contas ali para depois começar. Esse cliente me indica. Ele não comprou. Mas a partir daquele momento que ele teve uma sessão estratégica ali, que ele foi ajudado, é genuíno a entrega que a gente faz. O que vai acontecer? Eu não preciso nem pedir indicação. Esse cliente, ele me traz pessoas que estão precisando resolver essa dor. Então, o trabalho, ele devolve mesmo, né? Então, se você trabalhar do jeito certo, tem coisas que você nem precisa se preocupar. Exato. É quase que um trabalho pastoral, né, Alan? Falando em trabalho, estou conectando muito com as coisas que eu prestes para falar. Inclusive, nós temos o nosso pastor aqui, né? Pastor Abraão, e às vezes a gente conversa muito, e a gente sabe que hoje, graças a Deus, existem muitos irmãos na fé que têm ascendido, têm se tornado donos de empresa, tocado negócios, diversas áreas, mas ele sempre fala uma coisa que eu concordo, que a gente, apesar de as empresas é um negócio dentro de um mercado, mas não dá para desassociar o dono da empresa, a fé e a questão da empresa em si. Falando disso, Miriam, como que você enxerga exatamente essa questão? Você é dona de uma empresa, você tem uma empresa que está crescendo, né? Você até falou que está contratando aí mais pessoas para o time.
E, obviamente, que não dá para ficar pregando, fazendo culto dentro da empresa o tempo inteiro. Mas a gente, quando estava, de repente, numa outra posição, ainda não de dono, a gente se submetia à missão, visão, valores e à cultura das empresas que existiam. Agora, quando Deus nos coloca, né, na frente de uma empresa, né, como líder de uma empresa, às vezes a gente percebe que eu estou fazendo uma provocação aqui para a gente poder conversar. As pessoas não manifestam, não fazem questão de manifestar essa cultura do reino naquele local de trabalho, para que as pessoas saibam de verdade que existe uma cultura através do líder ou da líder daquela empresa. Como que você vê isso dentro da sua empresa e, de repente, dentro de outras empresas que você conhece, pessoas cristãs? Olha que legal. Eu vou te dizer que eu tenho isso até como um chamado, porque hoje eu tenho pessoas abaixo de mim, pessoas que eu formo. Sim. O meu time, ele é todo formado por mim, eu não peguei ninguém do mercado. E eu tenho muito orgulho disso. Porque quando a gente tem isso, a gente consegue ali inserir um pouquinho do DNA, né? Sim. E aí, dentro da cultura da empresa, o que a gente tem? A gente tem ali um cuidado com espírito, mente e corpo. Olha aí. Sim. Então, assim, começa na minha base, os meus funcionários. Eles são ministrados a cuidar do espírito. Entende? A ter uma rotina. Então, assim, a gente consegue 100% não, mas o que eu puder incentivar e ensinar, eu tenho minha rotina. A minha rotina é o quê? Eu acordo cedo, 5, 5:30, nem todo dia, tem dia que a gente não consegue, mas tá tudo bem. Mas quando não consegue, você faz na hora que dá. Mas segue aquela rotina, começa o dia do jeito certo, cuidando do espírito. É isso aí. Gratidão, consagrando ao Senhor primeiro, minha primeira hora do dia. E aí, depois disso, depois que eu fiz ali o meu tempo com Deus, aí a gente tira um tempo para quê? Leitura. E aí você escolhe um outro, porque a Bíblia já foi lida ali naquele primeiro momento, no momento de consagração. E depois você pega um livro, você lê um capítulo, cuidei da minha mente. Sim. E o corpo eu não vou cuidar? Sim. Tem que cuidar, templo do espírito. E para a gente ter alta performance, a gente não precisa ter todas essas áreas alinhadas. Não adianta você cuidar só de uma coisa e negligenciar as outras. Sim. Então, o que eu pratico, o que eu acredito, eu acabo trazendo para eles. Então, isso para mim, dentro ali das pessoas que eu tenho prazer e a bênção ali que o Senhor me confiou, porque eu vejo eles como alguém que o Senhor me confiou. Sim. O que eu puder derramar na vida deles, eu derramo. Palavra-chave aí. Derramar. Essa palavra é chave. Isso. E aí, dentro disso, se eles vão fazer ou não, eu não sei, mas a gente está ali, está motivando, está ensinando. Alguma outra coisa eles vão aprender. Sim. Talvez levem um pouquinho mais de tempo para conseguir a constância, né? Mas a gente está ali, ó. A gente está ali, está falando, é isso, faz isso, faz isso. E aos pouquinhos eles vão sendo ministrados também. E muito bom ouvir isso de você e que você tem isso como premissa lá na sua empresa, né? Isso é muito bom e eu tenho certeza que Deus olha para isso também, né? Não como um modo de barganhar, porque se as coisas não funcionam com Deus, eu sei que você não faz isso. Mas o que me entristece é saber que existem também outras dezenas e centenas de pessoas que poderiam trazer para dentro das empresas que elas são responsáveis ou líderes, né, CEOs de empresas aí, elas poderiam trazer um pouquinho dessa cultura, né, de valorizar a família, de valorizar o cuidado, o espírito, a mente, o corpo, coisas que são importantes e de alguma maneira semeia, né, aquilo que Cristo nos pediu para que fizéssemos, né? E há muitas pessoas que têm oportunidade e não fazem. Exato. Obviamente, tem algumas que não têm a autoridade para isso, às vezes estão debaixo de alguém e não conseguem, mas quando você tem autonomia para, de certa forma, você disseminar a cultura do reino dentro do aspecto empresarial, talvez até na linguagem, mas com a essência do reino de Deus, é muito valioso. Porque a semente ela é lançada, né? Sim. E em algum momento ela germina. Então, se vai frutificar como um todo, a gente não sabe. Mas se pegar uma área da vida e impactar e já mudar alguma coisa, já tá bom. Sim. Né? Então tem que começar neles. E eles têm ali também um alinhamento sobre organização financeira.
Então, Legal. eles são orientados a não dever, a não pegar emprestado. Olha aí. Entende? Isso é bíblico. É Princípios, bíblico. é. Então, Princípios assim, bíblicos, né? a gente tem que honrar a gente. Como é que eu vou ser próspero se eu tenho contas atrasadas? Não vai. Sim. É duro, mas é É isso. uma verdade bíblica. Honre aquilo que você se Outra comprometeu. verdade Não bíblica. vai, não vai. Então, assim, a gente acaba ensinando isso também. Eu tenho muito orgulho e eu oro a Deus que me dê mais. E pode ser pessoas que eu vou treinar mesmo, porque o que eu puder, aquilo que Deus me proporcionou, eu quero mesmo compartilhar. Às vezes a gente fala às vezes de ministério e a gente pensa assim, o ministério é só dentro da igreja. Não, Não. é fora, gente. Mas é fora, É sobretudo. totalmente Ministério fora. é fora, porque no altar é muito fácil, né? Sim. Mas é muito pouco também. Sim. E o que eu consigo transformar de vidas fora? Eu acho que é isso. É Exato. isso mesmo. É muito isso. O termo igreja, né, eclésia, que é um dos termos para a igreja, é chamados para fora. É isso. Né? Dentro das quatro paredes é muito fácil eu ser crente. É, Popularmente como é conhecido, né? Como nós somos conhecidos. é isso. Mas quando eu vou para fora, para a rua, é aí que, além da minha fé ser testada, é onde eu preciso exercer o papel da qual Deus É isso. me entregou, né? Entregou nas minhas mãos. É muito isso. E eclésia, chamados para fora, que é uma assembleia, né, chamados para fora. E carral é exatamente a mesma coisa. Olha aí. Carral é a assembleia, o ajuntamento. Que hoje a eclésia equivale ao carral antigo no Testamento. Olha aí. Tá vendo? Então nós estamos falando sobre a mesma coisa. Comunicou. Totalmente. Estamos falando sobre a mesma coisa. Mas muito bom, acredito que é isso, né, Felipe? As pessoas que hoje estão nessa posição de influenciar, elas precisam influenciar carregando aquilo que elas são. Sim, não o que elas fazem, sobre o que elas são de verdade. Então, nós que somos, né, agentes, filhos, embaixadores, sacerdotes, a gente precisa comunicar, de algum modo, essa cultura dentro dos ambientes, seja na nossa empresa, seja numa grande conferência nacional, seja no grupo pequeno, seja nos networks, nas redes que existem de networks, né, Miriam, que existem, né, e a gente precisa, de algum modo, comunicar, para que as pessoas vejam através de nós o brilho de Cristo. Exatamente. Não é isso, Felipe? Perfeito. É um compromisso com a verdade. Né? Compromisso com a verdade. Né? Vou procurar a Miriam porque ali eu sinto que tem verdade, eu sinto que tem clareza, né? Eu sinto que o trabalho é sério. Né? Então, as pessoas elas conseguem enxergar essas coisas, né? Olhando para a nossa vida, como a gente lida com a situação, como a gente trata, como a gente atende, como a gente serve. Né? Então, tudo isso é importante. É pôr em prática, né? Na verdade, aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, nos mandou. Sermos luz para o mundo. Isso aí. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, exatamente. Como que estamos aí? Cara, vou te falar, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho certeza que Edificou? Edificou. Certeza, né? A tua vida, com certeza. Verdade. A minha, pelo menos. Eu já, desde a parte 1, eu fui muito abençoado. E a gente poder ouvir a Miriam aqui, né? Ela que está aí no mercado nessa jornada há um tempo. E eu tenho certeza que Deus tem honrado essa fé dela, né? O posicionamento dela. E eu tenho certeza que Deus vai ampliar ainda a empresa, né? Porque ela compartilhou aqui que ela tem difundido a cultura, tem lançado sementes no meio das pessoas que estão com ela hoje ali na empresa, no time dela. E tudo isso honra a Deus, isso glorifica a Deus. Miriam, uma alegria. Eu queria que você ainda, antes de terminar, deixasse uma mensagem. Não sei se você tem mais algo que você gostaria de compartilhar que a gente não perguntou. Né? De repente essa pergunta é chave. Tem algo que você gostaria de compartilhar antes até de deixar uma mensagem final aqui com a gente, dentro dessa tua jornada? De uma forma muito, muito rápida, né? Porque a gente já estourou. Eu falei sobre testemunhos, sobre milagre, e como minha vida é movida a milagres, né? Nesse exato momento, eu estou vivendo mais um período difícil. Nossa vida é uma roda gigante, né? Sim. E tem 1 ano que eu descobri aneurisma cerebral. E olha que coisa, né? Eu vejo o cuidado de Deus também nessa descoberta. E não era só um aneurisma, eu estava com 3 aneurismas cerebral. E olha só, mais uma vez na cabeça.
E dentro desse período, né, que foi no final de 2024, eu fui fazer um exame de vista. E no exame de vista, pro óculos, o médico desconfiou e apareceu lá, pediu uma ressonância, apareceu uma imagem sacular. E fomos investigar e veio mais um baque. O baque de que existia mais um processo pela frente. Vai passar. E eu falei, não é hora de parar, eu não vou, mais uma vez, eu não vou me entregar. Sim. E entre a descoberta, né, até a primeira cirurgia, que uma cirurgia eu já fiz, foi em julho do ano passado, foi um ano que eu mais vendi. Foi um ano que o Senhor mais colocou sobre mim crescimento, Sim. mesmo na área profissional. O espiritual a gente vem carregando e a gente é ministrado o tempo todo, mesmo por um momento tão difícil. Eu já sabia o caminho. O caminho da cura eu já conheço, porque eu já vivi lá atrás. Agora é só mais um processo. Estou falando aqui de uma forma fácil, mas não que seja fácil. Sim, é que a gente coloca diante de Deus mesmo para que a coisa aconteça. E eu não parei mais uma vez. E hoje, dentro da região, a gente graças a Deus, um escritório número 1 em consórcios, dentro de uma administradora, né? Então, Brasil, a gente está top 35, São Paulo top 10. Então, mesmo em meio a esse caos, em meio a essa dor e essa incerteza, Deus faz e Ele coloca a gente nos melhores lugares. A gente não pode esquecer aquilo que Ele faz. Então, fiz a primeira cirurgia, foi um sucesso. E agora, semana que vem, eu vou fazer mais uma cirurgia. Na segunda-feira, eu tenho mais 2 aneurismas aqui para tratar. Mas assim como o Senhor mostrou a tempo, que me deu tempo de tratar para ser curada, porque a maioria descobre o aneurisma só quando ele rompe, e aí morte ou sequela. O Senhor me deu a chance de falar, filha, tem mais um processo aqui, mas você vai passar e eu vou segurar na sua mão. E eu estou nesse momento vivendo esse processo. E enquanto eu vivo esse processo de dor também, a gente ressignifica e não para. Porque é um momento que eu estou expandindo a minha empresa, que eu estou contratando mais gente. A gente não pode se entregar. Sim. Então, o que eu quero dizer para você é que se você se assustar com os processos que você vai se deparar, esse processo vai te engolir. Então, a gente precisa colocar diante de Deus realmente a nossa fé, a nossa esperança, e deixar Ele cuidar de tudo. E o que a gente faz enquanto a gente espera o que Deus tem para fazer é que muda todo o jogo. Exato. E é isso. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou até constrangido aqui, para falar a verdade. Eu não tinha como não falar isso. Eu precisava contar porque eu estou vivendo isso hoje. Glória a Deus por isso. Então é mais um processo. Felipe sabe, ele está comigo já desde quando a gente descobriu, passamos a primeira cirurgia. Em meio a muita dor e choro, gente, porque a gente é ser humano, veio medo, vai ver a outra cirurgia, a gente tem medo, vem também, mas a gente declara a palavra, e a gente traz à memória tudo aquilo que o Senhor já fez. Exato. E eu lembro de tudo que o Senhor fez, e agora vai ser outro milagre, eu creio. Amém, nós cremos também, cremos também nisso. É isso. Uau. Deus ainda faz, né? Deus ainda faz, ainda fala. Né? Eu tô assim muito emocionado, né? Porque existem muitos podcasts por aí. Eu não estou desmerecendo nenhum. A ideia é que cada um divulgue seus trabalhos e faça, mas poder escutar histórias reais, de verdade, testemunhos de milagres, é assim um privilégio, né? Nos edifica de verdade e faz a gente continuar acreditando que a gente está no caminho certo, porque não é sobre nós. É sobre Ele, sobre o que Ele faz, sobre quem Ele é. E essas histórias exatamente para te alcançar do outro lado da tela, né? Que está ouvindo essa história aí da Miriam, que é uma pessoa bem-sucedida no que faz, mas por trás de uma empresária bem-sucedida existe alguém que confia em um Deus que faz. Amém. Isso Exato. É muito importante, né, Felipe? Exatamente. E se eu puder deixar uma lição com toda a humildade do mundo para você, além da experiência que eu tive
particularmente nesse final de semana, e hoje, juntando com o nosso episódio de hoje, independente do tamanho do seu problema, independente daquilo que você esteja passando, pode até parecer clichê, mas é uma verdade absoluta de que Deus não te desampara. Deus não te deixa na mão, inclusive nesse momento difícil que talvez você esteja passando. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. Então, confia nele que o mais ele fará, né, Alan? Muito forte isso, cara, muito forte. Eu É estou isso. feliz, né, ter recebido aqui no Carralcast, o podcast da Influência Cristã, uma amiga de longa data, né, Miriam Bernardes, ouvi tudo que Deus tem feito na sua vida e o que eu posso dizer é histórias de milagres. Miriam Bernardes. Amém. Amém? Amém. E muito obrigado pela sua presença Obrigado, aqui, Miriam. pela sua partilha. Já fica o convite para contar o próximo milagre, né? Amém. Exatamente, é verdade. Vamos voltar aqui, pós-cirurgia, vamos contar. Com certeza, Bora. já tá aí ó, o compromisso aí da gente partilhar aí Sim. o pós aí, mais um milagre que vai entrar lá numa das páginas do Histórias de Milagres, né? Mais um capítulo, na verdade, Mais um. né, para glorificar a Deus. Muito obrigado de verdade Obrigado, pela sua Miriam. presença, por ter aceitado o nosso convite, né, e poder partilhar a tua história com a gente, com a audiência que nós temos construído aqui através do Carralcast. Eu que agradeço e contem sempre comigo. Amém. Amém. É isso, né, gente. Fê? Ó, se inscreva aqui, curta esse vídeo, que assim o YouTube entende que ele é relevante, que com certeza ele é, você sabe disso. Então ajuda a gente, curta, comenta, compartilha. Estamos também no Instagram, Carralcast, no TikTok, né, Alan? TikTok, No Spotify, enfim, Amazon Music. na Amazon Music. Aqui também estão as redes sociais da Miriam, Isso, né, para você importante. seguir. As nossas também, né? Ajuda a gente. Como A que gente tá tem- lá, Miriam? Desculpa, Felipe. É, Como que tá lá coloca- na rede social? Já fala aí pra gente. arroba- Vai aparecer aqui, Vai mas... aparecer, Miriam Bernardes Consórcios. Legal. Boa. Miriam Bernardes Consórcios. Então siga lá a Miriam, chama ela para tomar um café, né, Miriam? Isso aí. Que ela vai te ajudar a realizar o seu sonho. E é isso, né, Alan? É isso Muito aí. obrigado Muito por obrigado. você estar com a gente em mais um episódio e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe sua vida. Valeu.